Mateus 24, versículo 1 a 8 diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Vamos orar. Amado e poderoso Deus, quero pedir, Senhor, a tua bênção nesta noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com a tua igreja, com cada pessoa que se encontra aqui neste lugar, que venhamos, ó Deus, aprender mais e mais sobre ti, crescer na tua palavra e na tua graça, Senhor. Ser com a vida do teu povo, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Melhorou. Muito bem. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil na história da humanidade. Nós ainda estamos vivendo a pandemia, apesar que estamos vivendo de uma forma um tanto mais controlada, existe já a vacina, enfim. Então a coisa está se encaminhando para um possível momento em que vamos sair da pandemia, e talvez, quem sabe, ela seja apenas um vírus que vai ser tratável e que não vai mais ameaçar a vida de ninguém. Só que não dá para esquecer de tudo aquilo que passamos há cerca de 2 anos para cá, tudo aquilo que perdemos, e principalmente que perdemos vidas. Algumas pessoas aqui perderam vidas bem próximas. Eu perdi meu pai, e outros perderam parentes, amigos, enfim. E não apenas isso, mas a pandemia ela trouxe também uma crise econômica muito grande. Temos também prejuízo escolar. Muitas crianças, muitos jovens foram prejudicados durante esses 2 anos, apesar que foi tentado ajustar aula remota, mas como todo mundo bem sabe, não é a mesma coisa de uma aula presencial, a atenção que você dá ao aluno. Só para você ter uma ideia, no ano de 2001, houve um aumento significativo de casos de divórcios, muito mais do que no ano de 2020. Cerca de 77 mil casos de divórcios foram registrados em cartório. E nós estamos falando daqueles casos que foram registrados em cartórios. Sabemos que muitas pessoas acabam separando e não ligam de no primeiro momento resolver essa situação. E ainda tem aqueles casos de pessoas que vivem juntas, mas que não são casadas no cartório e que também se separaram. Tudo isso em consequência da pandemia. E aí, quando olhamos para tudo isso, para toda essa situação que temos vivenciado, esses estragos incalculáveis causados pela pandemia, e mal saímos disso, ainda estamos sendo ameaçados por um vírus que ainda está matando pessoas, surge então uma guerra insana, que todos nós temos acompanhado, que todos nós temos aí visto nos noticiários em lugares diversos. Você com certeza tem acompanhado esse conflito entre a Ucrânia e entre a Rússia, os ucranianos sendo invadidos pela Rússia. E eu sou muito mole para chorar, e vez por outra eu fico assistindo as matérias e começo a chorar, vendo aquela situação, tudo que está acontecendo aqui naquele lugar. E eu tenho certeza que todos nós estamos muito ansiosos, querendo ver o desfecho disso tudo, que essa guerra acabe e tenha um cenário favorável aos ucranianos. Só que as expectativas dos especialistas não são tão boas assim. A Rússia, ela decidiu invadir a Ucrânia, e eles têm uma alegação que essa invasão é uma operação militar especial. Não chamam nem de guerra, mas nós sabemos que é uma guerra. E a justificativa então da Rússia é porque eles não aceitam que a Ucrânia faça parte da aliança militar do Ocidente, ou seja, a OTAN.
Eles não aceitam que tal coisa aconteça. E se isso acontecer, se a Ucrânia de repente entra para a OTAN, obrigatoriamente todos os países que fazem parte da OTAN, eles têm que defender uns aos outros. A Rússia não aceita que a Ucrânia então faça parte disso. E se os países aceitarem a entrada da Ucrânia, seria o mesmo que interferir nos negócios da Rússia. É o que eles estão dizendo. Por conta disso, os países têm evitado de se envolver diretamente no confronto, de enviar então soldados para lutar essa guerra. Porque o Putin deixou muito claro que se alguma nação então ajudar os ucranianos, enviando soldados para lutar, vai haver uma retaliação. Tal nunca houve na história da humanidade. E todos nós sabemos que ele está dizendo isso, ameaçando então de lançar suas bombas, bomba nuclear. Então as pessoas estão com medo de se envolver então de forma tão direta, e de repente ter que enfrentar uma guerra numa proporção tão gigantesca, sofrer consequências ainda maiores, porque consequentemente, se envia uma bomba nuclear, quem também tem um arsenal assim vai enviar a sua, e aí inicia então aquilo que todos nós tememos, que é a Terceira Guerra Mundial. Porque uma guerra mundial em nossos dias, ela não vai mais acontecer com armas convencionais como nós conhecemos, mas é uma guerra também nuclear, porque há uma tecnologia para isso. Então está todo mundo com medo, porque uma guerra assim tem a capacidade de devastar o mundo no todo. Especialistas dizem que os países que têm essa tecnologia, eles têm bombas suficientes para destruir o planeta Terra 34 vezes. Então é algo muito difícil. E por isso os países estão vendo esse massacre acontecer. E pelo menos soldados eles não estão enviando para lá. E além das muitas mortes que já ocorreram ali, existe um massacre de vidas. Pessoas que estão perdendo tudo. Imagine você está bem na sua vida, e de uma hora para outra você tem que fugir da sua casa. Você deixa a sua casa, você deixa seu carro, você deixa seu emprego, a sua vida toda estruturada, e tem que fugir em desespero, porque você está correndo o risco de morrer. E eles estão fugindo na esperança de que tudo passe e eles voltem para tentar reconstruir tudo de novo. Não é fácil perder algo na sua vida, e ainda mais de uma hora para outra. Você está bem, de repente tudo desaba, e ainda corre o risco de no caminho morrerem. É uma situação muito complicada. Os locais que eles estão ficando são locais improvisados. Pega um ginásio, pega um local, enfim, e fica aquele aglomerado de gente, dependendo dos recursos que estão sendo doados ali para eles poderem sobreviver. Eles têm que dividir espaço e têm que dividir recursos. E aí você tem visto, você tem acompanhado, que o fato de não estar enviando soldados lá para defender os ucranianos, mas algumas medidas têm sido tomadas em meio a tudo isso, para tentar barrar a Rússia, que são as sanções que as nações estão colocando para impedir então que a Rússia avance nessa insanidade de continuar invadindo. E essas sanções são medidas que estão sendo tomadas que vai trazer prejuízo econômico, prejuízo financeiro para a Rússia. Para você ter uma ideia, o peso que tem essas sanções na vida de uma nação, estão sendo fechadas as portas para a negociação. Ou seja, os países que antes faziam negócios com a Rússia não vão mais fazer. Isso pesa muito na vida de qualquer nação que passar por uma situação como essa. Porque assim, no mundo globalizado, não existe mais nenhuma nação que seja 100% autossuficiente. Todas as nações do mundo dependem umas das outras para sobreviver. Nenhuma nação tem 100% de matéria-prima para continuar girando todas as coisas. Temos que comprar uns dos outros para podermos viver bem, para podermos evoluir. Só para você ter uma ideia, se você pegar o Brasil,
E se você pegar o carro mais nacional que nós temos aqui, o mais nacional, nós fabricamos cerca de 40% das peças. 60% das peças do carro mais nacional que temos vem de outros países. Imagine você, o Brasil, sofrendo uma sanção como essa, um corte desse. Em poucos meses não iríamos mais conseguir produzir carros. Eu estou dando um exemplo de carros, mas nós dependemos de muitas outras coisas de outras nações. As nações dependem de muitas outras coisas. É um cenário caótico que está se instaurando em meio a tudo isso. Uma sanção como essa tem o potencial de quebrar uma nação, de arrasar com a vida de uma nação. E aí a tendência, se a coisa persistir, é que daqui a alguns meses não haverá mais estrutura para os habitantes da Rússia. Eles não vão mais conseguir subsistir nesse contexto. Então veremos casos de pessoas da Rússia pelas ruas saqueando, roubando para poder sobreviver, para não passar fome. Porque a tendência, se for assim, é quebrar. Só que o que estão querendo com isso é apenas pressionar o governo para que ele não avance mais com essa invasão e tudo volte à normalidade, se é que podemos dizer assim, que vai voltar à normalidade. Todavia, apesar de todas essas ameaças contra a Rússia, de sanções diversas, eles não param de invadir, eles continuam atacando. E ao que parece, o Putin, ele não está nem um pouquinho preocupado com essas sanções. Ele simplesmente continua. E nós não sabemos o real motivo, em quem que ele está confiando, quão preparado ele está para passar por tudo isso. Os especialistas não têm como prever quais são os planos dele em meio a tudo isso. Será que ele vai ter o apoio de alguma nação? E um dos grandes questionamentos, será que a China vai apoiá-los nesse momento? Quando tudo começar a faltar lá, caso essa guerra continue, será que são os chineses que vão embasá-los? E não temos como responder. Por outro lado, as consequências dessas sanções, elas não são imediatas. Eles só vão começar a sofrer daqui a alguns meses. E enquanto isso, eles continuam invadindo. Enquanto isso, eles continuam matando, destruindo vidas. E quando você olha então para o governante maior deles, o Putin, ele é um tremendo de um mentiroso. Ele havia declarado que não ia matar civis, que não ia perseguir civis. O mundo todo ouviu isso. E aí você tem visto nos noticiários mísseis batendo nos prédios, em casas, em moradas. Pessoas que não seriam ameaçadas numa guerra, porque numa guerra a ideia é você atingir as tropas, os soldados. Isso é entendível dentro de uma guerra, e poupar a vida dos civis. Mas não é isso que tem acontecido, porque esse líder, ele é mentiroso, e não é de hoje que ele é pego em suas mentiras. Para vocês terem uma ideia, na reunião das Nações Unidas, o representante da Rússia disse: nós não vamos invadir, não vai haver invasão. E enquanto ele dizia isso, que não ia ter invasão, o representante da Ucrânia, na mesma reunião, pegava o celular e mostrava: já começou, vocês já estão invadindo. É terrível esse cenário. Todo mundo sabe que o Putin, ele é um ex-agente da KGB, e ele é tão terrível que qualquer um que se levante na Rússia contra ele, eu estou falando dos russos, que se levantarem contra ele, morre. Ele era um espião, ele sabe quem se levanta contra ele, e muitas pessoas amanhecem lá envenenadas, mortas das formas mais atrozes possíveis. Não tenha medo de afirmar: o Putin vendeu a alma para o diabo. Ele é um homem endemoniado, ele é um ser demoníaco que está tocando esse terror. Em 2014 já houve algo parecido. Em 2014 ele já havia ameaçado o mundo, e agora mais uma vez a coisa está acontecendo. E todos os países que estão assistindo isso estão com medo, estão querendo evitar a Terceira Guerra Mundial, porque ele deixou claro
Quem intervir vai sofrer uma retaliação, tal como nunca houve na história da humanidade. E aí os especialistas continuam preocupados, porque tudo bem, vamos lá, não vamos invadir, mas as sanções estão sendo colocadas. O medo agora é que daqui a alguns meses, quando as coisas começarem a dificultar para os russos, eles ainda assim querer mandar os seus mísseis, bomba atômica, bomba nuclear, enfim. Ou seja, não tem como impedir uma terceira guerra mundial, se as coisas continuarem desse jeito. E mesmo que não aconteça uma terceira guerra, mas se essa guerra local continuar, todos nós estamos ameaçados, porque isso vai vir para cá de algum jeito, pelo menos as consequências. Quando você menos esperar, as consequências vão bater aqui. Só para você ter uma ideia dessas consequências, hoje nós estamos pagando cerca de R$7, aproximadamente R$7 um litro de gasolina, 6 alguma coisa, quase isso. Existe um risco que o barril do petróleo venha se fixar um pouco acima de $100. E se isso acontecer, talvez o Brasil não consiga segurar o preço e vai ter que repassar para nós. Vamos pagar cerca de 8 e pouco num litro de gasolina. Alguns especialistas já estão prevendo que, se a guerra persistir, o barril do petróleo ele vai para cerca de $130 a $150. E se isso acontecer, nós vamos pagar no preço da gasolina cerca de R$13. Já está insuportável o que estamos pagando hoje. Nós estamos fazendo um rodízio para visitar os clientes. Está aí o Gilberto que sabe disso. A gente só vai no cliente no último instante, quando não tem outro jeito, porque está insuportável. A Rússia é o principal fornecedor de gás natural na Europa. Se esse conflito continuar, esse gás não vai ser mais fornecido, vai interromper o fornecimento. E como você bem sabe, a Europa nesse exato momento está vivendo ainda o inverno, e lá é extremamente frio, e as pessoas precisam desse gás para aquecer os seus lares. Se esse fornecimento for interrompido, eles vão ter que comprar de outro fornecedor, e vai comprar num preço mais caro, e nós vamos entrar nessa também, porque precisamos também. Vocês entendem como as consequências de uma situação como essa pode chegar até nós, se continuar? Os danos que serão causados na vida de todos nós. E não é só combustível. Você vai chegar no supermercado e vai olhar para a prateleira, os produtos todos mais caros, porque consequentemente os produtos, o trigo vai aumentar. O cenário não é fácil. Todos nós estamos sofrendo ainda com a pandemia, e todos nós estamos sofrendo com as possibilidades do efeito dessa guerra. Agora, se você acha que está sofrendo, muito mais está sofrendo os ucranianos, por tudo que eles estão passando, por tudo que eles estão perdendo nesse exato momento. E o que você e eu podemos fazer como igreja é orar. Orar pelos ucranianos. Orar para que a vida deles seja restaurada o quanto antes. Também orar pelos russos, porque muitos deles lá não concordam com o que está acontecendo. Muitos deles não acham certo o que a nação está fazendo. Também orar pelo Putin, no sentido de que Deus barre esse homem, de que Deus faça alguma coisa para parar esse homem, para parar com essas ações demoníacas que estão assolando aquele lugar. Orar para que esse homem se arrependa de todo esse mal, que ele assuma a culpa dele, e principalmente que ele pague pelo que ele está causando naquelas vidas. Claro que nós não temos a pretensão de dar ideia a Deus, dizer: Deus, faz assim. Deus sabe o que tem que fazer. Certamente nós não sabemos o melhor a ser feito, mas nós sabemos que uma solução precisa acontecer naquele lugar. Alguma coisa tem que ser feita para barrar esse homem, para acabar com essa insanidade. Então vamos orar pelos ucranianos, para que eles possam reconstruir a própria vida. Imagina a dor, porque muitos parentes já morreram nesse momento.
O sofrimento deles é num nível que eu e você não conseguimos imaginar, porque tem que viver uma situação dessa para entender o que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, os recursos financeiros que estão sendo mandados de várias nações para eles, parte deles já estão separada para ajudar os órfãos, as crianças que perderam pai e mãe agora com essa invasão. Tem um monte lá. Agora você imagine uma criança que tinha papai e tinha mamãe, e a vida seguia normal para ela. E você que é pai, você que é mãe aqui, consegue entender isso? Você morre, fica lá seu filho jogado. Essa criança vai precisar de acompanhamento psicológico. Ela vai precisar de uma nova família. Ela vai precisar de amor. É difícil para quem está vivendo esse cenário. Você tem que se recuperar depois das marcas da guerra em você. E é por isso, igreja, que nós temos que orar muito. E diante de tudo o que temos visto, surgem os teólogos do Apocalipse. Muitos estão dizendo que nós adentramos no período chamado de fim do mundo, que o mundo está chegando no seu momento final, e o que veremos a seguir vai ser o surgimento do anticristo, esse grande líder mundial, que inicialmente vai surgir para oferecer a solução para tudo isso, e em seguida vai se revelar como o grande opositor de Deus. Se tudo isso for verdade, implica dizer que veremos Jesus voltar ainda nessa geração. Mas aí vem algumas perguntas. Será que tudo isso que está acontecendo lá já é a inauguração do fim do mundo? Tudo isso já faz parte dos sinais profetizados por Jesus. Estamos prestes a conhecer o anticristo. Será que essa era vai se acabar nos próximos anos? Há quem diga que o mundo acaba em 2028. Até datas já estão marcando. Pastores. E aí vem o nosso texto base, o texto que lemos logo no início. Os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais da vinda de Jesus, como é que isso ia se dar e quais são os sinais do fim do mundo. Aí Jesus diz: vocês têm que ter cuidado, tenham cuidado, para que vocês não sejam enganados por ninguém. Muitos vão surgir no meu nome, ele diz no texto, e eles vão conseguir enganar multidões. Muitas pessoas serão enganadas por esses falsos líderes. E ele diz: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Ouviremos sobre guerras e rumores de guerra. E ele diz: haverá fomes, pestes e terremotos. Percebe como isso se assemelha ao cenário que estamos vivendo? Guerras, rumores de guerras. Mas tem um detalhe no texto aí que você leu. Tem um detalhe. Jesus diz que ainda não será o fim. E todas essas coisas são os princípios de dores, princípios das dores. O que nós estamos vendo, portanto, é o início de todas as dores, mas ainda não é o fim. E ele segue, versículo 9, olha no slide. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda.
O que nós estamos vendo acontecer em nossos dias ainda é leve comparado ao que virá, comparado ao que está para acontecer. O texto diz que será um período de ódio. As pessoas vão trair umas às outras, e essa traição vai levar muitos à morte. Vai aumentar o número de falsos profetas. Eles vão conseguir enganar multidões. E diz aí no texto: o amor de muitos vai esfriar. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Veja o que diz o texto. Fala de uma aflição tal como nunca houve na história da humanidade. Lembra muito a fala do Putin, mais uma vez, que diz que vai causar isso em qualquer nação. Serão dias tão horrendos, mas tão horrendos, que se eles não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E aí vem a pergunta: nós estamos no fim do mundo? E a resposta é: ainda não. Quando muito, talvez, começamos a vivenciar os sinais do fim. Quando muito. Mas ainda não chegou o momento do fim. Ainda não chegou o momento que o mundo vai conhecer, de fato, o verdadeiro mal personificado na pessoa do anticristo. E deixa eu te alertar para uma coisa: a teologia sistemática, ela busca organizar todas as nossas premissas de fé, todas as nossas bases de fé. Por exemplo, se alguém perguntar: é correto o homem ter mais de uma esposa? A teologia sistemática vai pegar todos os textos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e vai analisar cada um deles de forma organizada, de tal forma que os textos do Antigo, que permitiam que um homem tivesse mais de uma esposa, serão explicados por que isso acontecia, até chegar no Novo Testamento, nos textos que proíbem, e vão explicar por quê. Isso é o que nós chamamos de teologia sistemática. Do mesmo jeito, vem a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. A escatologia, ela busca organizar, pegando textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e colocar esses textos ao lado do livro do Apocalipse, para tentarmos entender como será o fim de todas as coisas. Nós aqui da Nova Vereda acreditamos no pré-tribulacionismo. Temos muitos textos que embasam isso, que diz que a igreja, antes que o anticristo apareça no mundo, a igreja vai ser arrebatada, e em seguida ele aparece. Isso é chamado de pré-tribulacionismo. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, celebrando com Cristo durante 7 anos, aqueles que ficarem aqui vão estar no reinado do anticristo. Agora, quando eu digo que nós cremos assim, nós também reconhecemos que existem outras linhas de pensamento contrário ao que estamos dizendo. Existem aqueles que são pós-tribulacionistas, que dizem que a igreja vai sim passar pela grande tribulação, que a igreja vai ver o anticristo e será perseguida pelo anticristo. E nós não podemos negar que existem textos da Bíblia que tanto mostram uma crença como mostram outra. Tanto dá para entender o pré-tribulacionismo na Bíblia, como dá para entender o pós-tribulacionismo. Apesar que existem muito mais textos que nos levam a crer no pré-tribulacionismo, que a igreja não vai passar por isso. Só que uma coisa tem que ficar muito clara para todos nós: quando estamos afirmando que a igreja não vai passar por isso, é segundo uma linha de raciocínio com base em vários textos, mas que existem outros
seguindo outra lógica que vai dizer diferente. E pode ser que estejamos errados. Pode ser que o correto mesmo seja o pós-tribulacionismo. Pode ser que a igreja fique na grande tribulação e sofra todas as agruras, todas as perseguições. Se surgir o anticristo e nós conseguimos identificá-lo, é porque ficamos. Ninguém subiu ainda. E ninguém vinha dizer que eu ensinei errado. Porque tudo que eu tenho dito é que existe uma linha de pensamento e existe outras. Não é só duas, existe outras. E que preferimos seguir uma linha de pensamento. Mas pode ser que aconteça outra coisa. E diante disso tudo, o que é fato é que o mundo vai acabar. Esse mundo, com esse sistema que nós conhecemos, vai ter um fim. E isso é fato. E antes disso acontecer, um grande mal virá sobre a terra. Vai surgir essa pessoa demoníaca, o anticristo, que vai causar o terror no mundo. E antes do surgimento dele, vai haver sinais de guerra, rumores de guerra, de doenças. Vimos a pandemia aí, e de várias outras coisas, terremotos, fomes. Tanta coisa que vai acontecer como sinal, como preparação para o surgimento dessa pessoa. O que está acontecendo agora na Ucrânia, sendo invadida pela Rússia, nós não temos como afirmar que faz parte destes sinais profetizados por Jesus. Não dá para afirmar isso. Pode até ser que sim, mas não dá. Só que as pessoas estão muito preocupadas, tentando reconhecer os sinais do fim do mundo, tentando entender quando é que isso vai acontecer. Elas estão gastando muito tempo com isso. Jesus vai voltar. Só que enquanto ele não volta, nós temos que parar de ficar preocupados com o fim do mundo. Esse esforço todo para saber se é o fim do mundo, nós temos que gastar esse tempo, essa energia, vivendo para Jesus, andando nos caminhos de Jesus. Não é ficar preocupado se o mundo vai acabar, o que vai acontecer, porque o que tiver de ser, vai ser. Se tivermos de ficar na grande tribulação, vamos passar por isso. Se morremos, vamos para a glória. Se formos até o final dela, vamos para a glória também. Então não adianta ficar preocupado com isso, mas se preocupe em viver para Deus. Se preocupe em andar com Cristo, porque Ele vai voltar e isso é certo. Não tem como você saber quando será o fim disso tudo. Jesus disse que não tem como saber. O mais importante aqui não é saber se já é o começo do fim, se o mundo vai acabar daqui a 2 anos, 3 anos. Não é isso importante. O importante é você sondar o seu coração, a sua vida, como você está com Deus. O mundo vai chegar ao fim. Talvez seja pelo arrebatamento, e você vai ser levado daqui e vai para Jesus. É uma possibilidade. Talvez seja no final da grande tribulação e você vai ser arrebatado também, vai. E uma outra forma, como o mundo está acabando, de uma forma muito natural para muitas vidas, é a morte. Muitas pessoas no dia de hoje já não estão mais entre nós, já partiram daqui, seja pela guerra ou por qualquer outra circunstância. Essa sim tem ceifado um monte de vidas. E esses que morreram hoje, todos já foram na presença de Deus. Uns para ficar, outros para serem condenados. Então, de um jeito ou de outro, todos nós vamos sair daqui. Seja porque Cristo vai voltar e arrebatar a igreja, seja porque vamos morrer na mão do anticristo, ou porque a morte vai chegar para qualquer um. Não tem como escapar disso. O fim está chegando para todo mundo. E a pergunta mais importante aqui: como está a sua vida diante de Deus? Eu particularmente, eu desejo muito que Jesus volte logo. Nos últimos anos,
uns 3, 4 anos para cá, eu tenho desejado isso muito. Por mim, ele voltava hoje. E eu conheço um monte de gente que também diz a mesma coisa. Mas quando você pressiona mesmo, para saber se é isso mesmo, aí ela diz, não, eu quero que Jesus volte, mas que demore só um pouquinho mais, porque eu ainda quero viver algumas coisas aqui, tipo, deixa eu voltar quando eu estiver bem velhinho, porque a ideia disso é que ela vai aproveitar ao máximo a vida aqui, aí vai ficar bem velhinho, já não ter muita coisa o que fazer, aí Jesus pode voltar. Primeiro, eu preciso dizer uma coisa para você: Jesus não vai pegar a agenda dele de retorno e amoldar ao seu desejo, até porque nem seria justo do ponto de vista que Jesus vai voltar quando você estiver bem velhinho, porque você está querendo isso. Aí quando você estiver bem velhinho, ainda vai ter um bocado de jovens e crianças, aí os jovens vão desejar que Jesus volte quando ele estiver bem velhinho. Ele não vai voltar nunca, se for seguir essa lógica. Então, agora, o mais importante de entender é, se você está aqui, você quer que Jesus volte, mas você não quer que ele volte agora, porque talvez você quer casar. Deixa eu casar primeiro, Deus, aí você volta. Ou porque eu quero ver meus filhos crescidos, porque eu quero conquistar uma carreira, porque tem alguns sonhos, algumas coisas que eu quero realizar para depois ele voltar. Então você não entendeu nada sobre a proposta do céu. A melhor vida que você imaginar aqui, o maior prazer que você imaginar aqui, não é nada comparado ao que você vai viver lá. Se você fechar os olhos agora, sem realizar alguns desejos seus, acredite, no momento que você abrir seus olhos diante de Cristo, o que você vai viver lá será infinitamente maior, melhor do que qualquer prazer dessa terra. Então, se você está desejando que Cristo volte, mas só daqui a algum tempo, porque você quer viver algumas coisas ainda aqui na terra, você não entendeu o que é o céu. E fizemos essa pergunta lá na hora do almoço, e Kalel disse, eu quero que ele venha, mas depois. Mas eu entendo, Kalel. Aí quando o mais velho diz que também quer assim, aí eu, tem um negócio errado com você, viu? Tem um negócio errado com você. Eu não sei o que é que você deseja realizar ainda, mas acredite, no céu será bem melhor. E eu termino dizendo algo para vocês. Devemos orar pelo fim dessa guerra. Que Deus conforte todas aquelas pessoas que estão perdendo tudo. Perderam parentes, e os que estão vivos estão perdendo tudo. Seus empregos, suas casas, seus bens, na esperança de um dia voltar e reconstruir tudo, correndo o risco de serem dominados pela Rússia. E o que era antes não vai ser nunca mais. Temos que orar pelo fim disso tudo. Que Deus faça alguma coisa com esse homem, com Putin, e acabe com isso. E eu, de novo, não quero dar ideia para Deus. Eu não estou pedindo que Deus mate ele. Mas lá no fundo você fica que aconteça alguma coisa que pare esse infeliz. Não sabemos se estamos vivendo o princípio do fim. Pode ser que sim. E se for, Jesus está muito perto de voltar, mas nós não sabemos. Pode ser que Jesus volte hoje, não sabemos. E se você não sabe, nem eu, a única coisa que eu sei é que eu tenho que viver todos os dias como se ele fosse voltar hoje. E a pergunta aqui é: como está a sua vida diante de Deus? Se ele voltar hoje, você sobe ou fica aqui para ficar com o anticristo e com o Putin e com todo mundo que vai ficar com ele? Fique de pé. Jesus disse: muitos sinais haveriam de surgir
antecedendo o fim de todas as coisas. Temos que dar crédito à palavra de Deus, porque muita coisa está acontecendo no mundo, muito rápido. Nem saímos da pandemia e já vem uma guerra, que pode ser que venha a ser uma terceira guerra. Tomara que não, porque se a vida já está difícil hoje, vai ficar pior para todo mundo, para todo mundo. Nós não vivemos uma segunda guerra, e quem viveu sabe como foram os prejuízos. A terceira será bem pior. É por isso que eu preciso que Jesus volte logo, porque não dá mais para viver aqui. Está difícil viver nesse mundo. Eu espero muito que essa seja a sua oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que aquilo que você cantou tão empolgado aqui, eu vou até pedir para repetir essa música no final. Deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Seja o seu real desejo. Se possível hoje, de partir daqui, vamos todo mundo lá celebrar no céu, porque esse mundo não tem mais jeito. E se suas realizações não se concretizaram, acredite, tem coisa melhor te esperando lá. No céu tem coisa melhor. Melhor do que isso que você está pensando aí. No céu tem coisa melhor para você. Como está a sua vida diante de Deus? Pai de amor, Deus de poder, estamos aqui, Pai, na Tua presença, a Tua igreja, o Teu povo. Queremos Te pedir, Senhor, tem misericórdia da vida dos ucranianos, Senhor, de todos que estão sendo invadidos, que perderam parentes, que perderam seus bens, perderam sua casa, a dignidade de viver, a liberdade de existir. Deus, o Senhor sabe o que fazer, e alguma coisa, meu Pai, precisa ser feita para barrar este homem que tem assolado aquelas vidas, vivido essa insanidade demoníaca. Nós não sabemos o desfecho disso tudo, e se coisas piores virão, ou como vai se dar, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que no final disso tudo, Senhor, nós vamos celebrar diante do Senhor, nós vamos estar contigo. Mas enquanto que aqui estivermos, ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, de todas as vidas, de todo o mundo, e em especial dos ucranianos que estão passando por esse momento difícil, Senhor. Faz assim na vida deles, e que meus irmãos que aqui se encontram, ó Deus, tenham consciência, meu Pai, de que melhor é o que está por vir da parte do Senhor. Que se partirmos hoje e não tenhamos realizado algumas coisas, tem algo melhor e maior esperando por nós na Tua presença. Então, meu Deus, que não haja tristeza em nossos corações pela possibilidade de o Senhor vir hoje, mas que haja alegria e desejo, porque veremos ao Senhor, estaremos com o Senhor. Tem misericórdia do Teu povo e da Tua igreja, meu Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.